Estamos de volta, agora para dar sequência na correção das aulas atividades de contabilidade de custos. E a gente está na aula atividade número 3, tá? Essa atividade número 3, gente, ela tá dando sequência nos conceitos que a gente começou a ver, né, na aula passada. A gente fez, inclusive, correção de 2 aulas atividades. Essa daqui talvez eu faça só de uma por causa do tempo. E vamos continuar aqui para ver o que ela está abordando aqui de conceitos. Bom, de início, ela dá para a gente uma tabela com alguns gastos, né, aqui discriminados. Aí a gente tem gastos fixos, e aí a gente tem, né, dentro de parênteses aí desses gastos fixos, custos e despesas fixas, preço de venda por unidade, custo variável, lucro antes do imposto, despesas financeiras, né, que no caso, entre parênteses, é que ela discriminou despesa fixa e a depreciação, tá? Isso daqui vai estar no exercício de vocês e a gente vai ter que utilizar esses valores aqui para a gente poder responder as atividades aqui da aula atividade de número 3, tá? Então, vamos lá. A partir desses dados, né, que o trabalhinho deu pra gente, que o exercício deu, que é essa tabelinha aqui, tá? Que vocês vão ter aí na atividade de vocês, a gente vai começar a responder aqui os questionamentos que foram feitos, tá? Lembrando, gente, só para poder fazer uma observação aqui na primeira tabelinha, quando ele se refere a gastos. Por que que ele fala gastos? Normalmente a gente usa essa palavra quando a gente ainda não discriminou se esses gastos são custos ou despesas, que a gente já fez a definição na aula passada, tá? Então, quando você está abordando tanto custos quanto despesas, você costuma usar essa terminologia gastos, né? Então, toda vez que vocês virem um exercício que falar gastos, se ele estiver falando gastos fixos, ele está se referindo a quê? A custos fixos e a despesas fixas. Se ele tiver gastos variáveis, ele está se referindo a quê? A custos variáveis e despesas variáveis, certo? Então, vamos dar sequência aqui. A partir destes dados, calcule. A primeira coisa que ele vai pedir aqui para a gente é a margem de contribuição. O que é margem de contribuição? Margem de contribuição é quando você tem a sua receita de vendas. O que é receita de vendas, gente? Quando você tem os seus produtos, tá? Vamos supor, você tem uma fábrica de sapatos. Você faz o sapato, embala o sapato, o produtinho tá pronto ali, você vende um pallet de caixas de determinado sapato. Você vendeu pelo seu preço de venda. Então, vamos supor que tenha 100 pares de sapatos que você vendeu a R$10. Então, você vai ter a sua receita de vendas em cima dessa quantidade que você vendeu vezes o seu preço de venda, tá? Receita de vendas é isso. É o montante, tá, de dinheiro que você auferiu vendendo os seus determinados produtos pelo preço de venda que você estipulou, tá? Isso é receita de vendas. Então, a margem de contribuição é aquele dinheiro que vai sobrar quando você pegar a sua receita de vendas e descontar da receita de vendas todos os custos, tá? E despesas variáveis. Lembrando, margem de contribuição, você vai tirar da sua receita de vendas os custos e despesas variáveis, certo? Então, você vai tirar os gastos variáveis. Esse dinheiro que sobrou, exemplo, você vende seu sapato a R$10, o seu preço de venda, você está vendendo para uma distribuidora determinada. Você tirou ali R$7 de gastos variáveis. Qual vai ser a sua margem de contribuição? 3, certo?
Por quê? Porque você vai ter R$3 para arcar com os outros gastos. Os gastos fixos, né? Enfim, outros gastos que venham a incorrer aí na sua atividade, certo? Então, a primeira coisa que a questão está pedindo é para a gente calcular a margem de contribuição, certo? Então, o que a gente vai fazer? Vocês vão ver que vai ter um quadrinho aí para o cálculo da margem de contribuição. Já que a nossa margem de contribuição é a receita de venda menos os custos variáveis, nós vamos ter que ir lá na nossa planilha primeira e ver quanto vai ser de receita, quanto vai ser de custo variável para a gente chegar à nossa margem de contribuição. Então, vamos lá. Ó, nós temos aqui receitas. A gente vai ver... A gente tem ali, ó, ele não te deu a receita, mas ele te deu o preço de venda, tá, gente? Então, você vai ter o preço de venda, você vai calcular pelo preço de venda. Qual que é o preço de venda? R$120, certo? Então, você vai lá em receita e vai colocar R$120. Por quê? Porque se você vender um item desse produto, você vai oferir R$120 de receita. Tá? E depois você vai ter que localizar o custo variável. Você volta lá para nossa planilha. A terceira opção vai ter custo variável. Quanto que é de custo variável ali? R$24. Então, o nosso custo variável vai ser R$24, certo? Então, você vai ter R$120 de receita. Por quê? Porque é o seu preço de venda. Se você vender, você vai ter R$120 de receita. Menos R$24 de custo variável. Logo, vai sobrar para você R$96. Beleza? Então, a nossa margem de contribuição vai ser de R$96. Uma margem de contribuição até elevada se você for comparar aqui com o preço de venda. Certo? Então, o primeiro questionamento dessa aula atividade 3, a gente já conseguiu resolver. Vamos para o segundo. Ele pede o ponto de equilíbrio contábil em quantidade. O que é um ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio é quando você iguala a receita com os seus gastos, certo? Então, você tem ali o ponto de equilíbrio, ou seja, se você vender X em dinheiro ou X em quantidade, você iguala a sua receita aos seus gastos. A partir dali, você passa a ter lucro, tá? Então, a partir do ponto de equilíbrio, que também é chamado de break-even point, você passa a ter lucro, certo? Então, ele está pedindo aqui para a gente calcular o ponto de equilíbrio contábil, tá? Existem 3 pontos de equilíbrio: contábil, o financeiro e o econômico. Então, a gente vai ter um exemplo de cada um deles aqui. O primeiro que ele está pedindo para a gente